As primeiras deportações de imigrantes brasileiros sem documentação aqui nos Estados Unidos já começaram nesse governo do presidente Trump. A gente sabe que isso não é novidade. Em várias administrações diferentes, independente de quem é o presidente, é normal que exista deportação de imigrantes sem a documentação necessária para estarem aqui. Porém, a gente sabe que essa administração específica do Trump tem um foco de deportar em massa imigrantes sem documentação, especificamente da América Latina. E eu tô sendo bem específica sim, porque dificilmente as pessoas se importam com os imigrantes que sejam europeus ou os imigrantes que sejam brancos. Parece que o problema realmente nos últimos anos é a imigração de pessoas não brancas, principalmente as que vêm da América Latina, até porque já faz parte da história, da identidade, da essência dos Estados Unidos ser um país de imigrantes, mas até determinado momento a maioria dos imigrantes eram imigrantes europeus. A gente sabe que, por exemplo, os italianos já sofreram bastante preconceito por serem considerados inferiores a outros europeus. Os asiáticos também sofrem muito preconceito, mas infelizmente nos últimos anos é a imigração de pessoas da América Latina que mais tem incomodado os americanos mais conservadores. O próprio presidente Trump nos últimos anos tem trazido um discurso bem negativo em relação aos latinos, generalizando todo mundo, dizendo que a maioria das pessoas que vêm para cá são bandidas, são criminosas. Inclusive, num dos últimos debates eleitorais, ele chegou a acusar imigrantes de comerem os bichos de estimação dos americanos, o que foi algo assim que gerou revolta de muita gente. Mas infelizmente é esse tipo de discurso que tem inflamado o povo aqui dos Estados Unidos para terem uma visão tão negativa dos latinos a ponto de estarem torcendo e vibrando com as primeiras deportações agora que o Donald Trump assumiu a presidência em 2025. E eu mesma, como imigrante, reconheço, a gente sabe que muita gente vem pra cá pra fazer coisa errada. Tem muita gente mal intencionada que vem pra cá, mas é muito difícil e perigoso você generalizar uma região inteira do planeta que é tão diversa e você achar que mexicanos e brasileiros e colombianos e quem vem da Guatemala e quem vem de El Salvador e quem vem da Argentina, do Peru, é todo mundo a mesma coisa, quando a gente sabe que, por exemplo, no caso dos brasileiros, nem espanhol a gente fala. Então, pra mim, eu acho que essa é a diferença. Sempre tiveram imigrantes ilegais que foram deportados, mas agora existe uma prioridade para deportar o maior número de pessoas possível, principalmente as pessoas da América Latina, nessa administração específica do presidente Trump. E esse assunto ainda vai render muito, né? A gente ficou sabendo que chegou aí no Brasil o primeiro voo com 88 imigrantes que foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil, e eles relataram que sofreram com muita hostilidade, até com certa violência, mas esse vídeo nem é sobre isso. O que eu queria fazer no vídeo de hoje é conversar com você que ainda tá no Brasil, que ainda não veio para cá, mas ainda tem essa ilusão de entrar nos Estados Unidos pela fronteira, porque você acha que a sua vida vai ser muito melhor aqui, você acha que esse risco vai valer a pena. Porque o que acontece quando você vem pela fronteira é que você não só está colocando a sua vida em risco, mas você está cometendo o primeiro de provavelmente uma sucessão de erros que só vão dificultar as coisas aqui para você. Você entrar ilegalmente pela fronteira já é um crime. E depois disso, por mais que as suas intenções sejam boas, por mais que o seu objetivo seja melhorar e conseguir se legalizar no país, provavelmente para você conseguir trabalhar, conseguir sobreviver com dignidade, você vai acabar fazendo outras coisas que também estão ali beirando a ilegalidade. E aí o que acontece? A pessoa chega aqui, ela precisa trabalhar, a primeira coisa que ela faz é comprar um carrinho. E muitas vezes essas pessoas acabam dirigindo sem ter a documentação para dirigir, acabam comprando um carro sem pagar um seguro que vai cobrir caso alguma coisa aconteça. Aí às vezes se envolve em um acidente que às vezes pode até não ser a sua culpa, mas as chances de uma pessoa nessa situação, sem carteira de motorista, sem seguro de carro, fugir do local de um acidente porque tá com medo de ter que lidar com as consequências disso, ter que lidar com a polícia, com as autoridades, né, com seguradoras, é grande. E aí você acaba se metendo em mais uma confusão. Mesma coisa quando se trata de trabalhar, muita gente acaba usando documentos falsos, o que também é crime. Muita gente acaba trabalhando, recebendo apenas dinheiro, não contribuindo com nenhum imposto,
o que também não tá certo. Então, quando você entra pela fronteira, você não tá só cometendo aquele erro ou aquele crime. Infelizmente, por mais que as suas intenções sejam boas, acaba sendo o primeiro de uma sucessão de muitas coisas erradas. Isso sem contar que se algo de ruim acontecer com você, se alguém fizer alguma maldade pra você, alguma injustiça pra você, muito provavelmente você nem vai ter a coragem de denunciar ninguém, ou de chamar a polícia, ou de chamar uma autoridade local, porque você vai ter medo de que qualquer coisa que aconteça com você seja o estopim pra você ser preso e deportado. E eu me solidarizo demais com essas pessoas, porque eu já vi acontecer pessoas que se tornaram vítimas de diversas situações, levaram um calote, alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu, foram agredidas e etc. E o medo de denunciar, o medo de correr atrás dos seus direitos, as impediram de fazer justiça de alguma forma, né? Assim, existem histórias positivas, existem histórias de pessoas que vieram pra cá pela fronteira, sem a documentação pra entrar, porém, com o tempo conseguiram se legalizar, conseguiram construir uma vida aqui e hoje em dia estão bem. Porém, também são muitas as histórias de pessoas que se frustraram bastante, que se machucaram bastante aqui por diversos motivos. E uma das coisas que mais me tocou vendo as histórias das pessoas que foram deportadas nesse voo mais recente é que a gente imagina que essas pessoas que estão voltando são pessoas que acabaram de chegar aqui e aí por algum motivo não deu certo, elas estão sendo deportadas. Mas não. Tem pessoas sendo deportadas que já estavam aqui há praticamente uma vida inteira. Pessoas que estavam aqui há anos, há décadas. E assim, você voltar para o Brasil não é um problema, não é um fracasso, quando é de forma planejada. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que vêm pra cá sem objetivo nenhum de passar o resto da vida aqui. Elas vêm pra cá pra passar um período, ganhar um dinheiro, trabalhar, aprender o idioma e voltar pro Brasil. O problema é você voltar pro Brasil sem ter estrutura nenhuma e planejamento nenhum. O problema é você, depois de anos morando aqui, você sair de casa um dia e por algum motivo, alguma coisa acontece, você é preso ou você é presa e você nem consegue voltar pra casa pra reunir as suas coisas, encaixotar tudo, mandar para o Brasil ou dar para uma outra pessoa, você simplesmente volta com uma mão na frente e a outra atrás. E eu falo isso por experiência própria. Eu já estou aqui há mais de 10 anos. Se hoje eu for forçada a voltar para o Brasil, vai ser muito difícil para mim, porque eu já não tenho mais a rede de apoio que eu tinha antes. Eu não tenho mais tantos amigos assim, porque a gente vai perdendo contato, né? A gente se vê pela internet, pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa. Eu já tô fora do mercado de trabalho brasileiro há muito tempo, questões culturais, do dia a dia, do estilo de vida, que eu já nem sei mais como é que é. Então, quando a gente tá falando dessa situação de você entrar aqui sem a documentação necessária e ficar aqui legalmente, a gente às vezes não tá falando de uma situação temporária. Às vezes é uma história de uma vida praticamente inteira, de muitos anos, que as pessoas tentam se legalizar e não conseguem, ou não querem também, não correm atrás, porque assim, é fato de que muitas pessoas também não tem muito discernimento, né? Às vezes elas nem têm um planejamento de vida pra cá, muito menos pro Brasil, estão aqui fazendo qualquer coisa, pouco se importa se tá dando certo, se não tá dando certo, e se elas forem deportadas, pelo menos é um voo de graça que elas recebem pro Brasil, né? Eu sei que tem esse tipo de imigrante também, mas eu imagino que não é o caso pra maioria das pessoas. Muita gente vem pra cá com família, com esposa, esposo, filhos, e o objetivo é mesmo melhorar de vida. Eu espero que isso aconteça com a maioria das pessoas que vêm pra cá, mas a gente sabe, a gente vê todo dia, a gente tá vendo na televisão agora que não é o caso, infelizmente, para muita gente. Então não tem como a gente não se perguntar, né, que qualidade de vida é essa? Que sonho americano é esse que as pessoas estão correndo atrás, que te coloca numa situação tão difícil, tão complicada, tão triste como essa, e estando principalmente no momento num país que é governado por uma pessoa que a prioridade do governo dele é mandar todo mundo que ele puder embora, o máximo de pessoas que ele puder embora, inclusive pessoas que escolhem apoiar essa pessoa, né? Tem muitos imigrantes, inclusive imigrantes que estão aqui sem documentação, que estão aqui ilegais, que se você perguntar, eles são apoiadores do Trump. E assim, na minha cabeça, eu acho muito difícil de entender, porque essa história já é muito complexa, com muitas camadas, mas são muitas contradições. Você acaba se simpatizando com um candidato à presidência que
tudo que esse candidato quer é que você saia daqui. Mas aí você apoia essa pessoa porque você diz que o seu foco é o desenvolvimento econômico do país, é que a economia do país melhore. Mas aí você não entende que um dos motivos pelos quais a economia dos Estados Unidos está um pouco patinando é por causa da quantidade de imigrantes que estão aqui trabalhando sem pagar os seus impostos e também concorrendo, né, diretamente com os cidadãos americanos, com os residentes que estão aqui e têm a sua documentação para estarem aqui, que pagam os seus impostos. E assim, não estou dizendo que um tipo de pessoa é superior a outra. A gente sabe que o status imigratório é simplesmente um papel, né? Você não é melhor ou pior do que a outra pessoa, mas é fato de que um dos problemas da economia americana é a quantidade de gente que está aqui e que não está contribuindo, porém está usufruindo de muitos dos benefícios. Então, assim, o que está acontecendo? Por que as pessoas não estão entendendo qual que é o papel delas nessa sociedade? Então, por favor, para o seu próprio bem, se o seu objetivo é vir para os Estados Unidos, que você tente exaustivamente vir para cá da forma certa, que é com um visto, que é com uma permissão para entrar. Chegando aqui, muita coisa pode mudar. Você pode trocar de status, trocar de visto, você pode casar, você pode inclusive ficar além do tempo do que você deveria, mas é diferente. Quando você entra de forma permitida pela porta da frente, você está construindo algo muito mais positivo para você, porque existem muitas possibilidades mais fáceis de você se legalizar do que você já começar fazendo algo errado, porque as chances de você, mesmo sem querer, continuar numa sucessão de coisas erradas, ela é quase que inevitável. Confesso que é um assunto muito complexo de falar sobre. Eu sei que pessoas têm opiniões diferentes e os comentários dos meus vídeos estão sempre abertos para a gente ter um diálogo. Se você tem opiniões diferentes, se você concorda, discorda, ou se você quer compartilhar suas experiências, pode comentar aqui, contanto que seja com respeito, né, comigo e com todo mundo. E se você chegou até o final desse vídeo, por favor, curta, não vai cair o seu dedo, não custa nada e me ajuda a mostrar pro YouTube que tem gente que gosta de assistir meu conteúdo e quem sabe a plataforma vai indicar para mais pessoas, né? Por hoje é só, até a próxima, tchau!